Pessoal, eu estou aqui antes do vídeo que vocês vão ver só para agradecer aos professores que participaram desse vídeo, professor Rafael Longarese, Ayrton, Sérgio e Kelly. Eu agradeço a vocês, agradeço a todos os professores que inicialmente iriam participar também, mas graças à minha incompetência acabaram não participando, não podendo participar por conta, né, de problemas com o computador e etc. Mas eu agradeço a todo mundo que ajudou com esse projeto. Agradeço minha namorada, Natália, também pela ajuda com a ideia do vídeo, né? Agradeço a todos que estão no canal, os 300 pessoas, né? Eu sei que pode parecer pouco para os parâmetros do YouTube, mas para mim é muita coisa imaginar que 300 pessoas elas estão inscritas no meu canal, né? Então eu agradeço vocês, agradeço os professores, agradeço as pessoas que estão assistindo e eu espero que vocês tenham um bom vídeo, né? E é isso. Até. Eu não conheço ninguém que nasceu depois de 1990, fez faculdade e ficou muito rico. Tudo bem que você pode futucar e encontrar um ou outro, mas a verdade é a seguinte: o Google e o YouTube transformaram faculdades em videocassetes. Por quê? Eu passei no vestibular do The Wharton School em 2006 e fui a última geração a precisar de uma faculdade para ser alguém na vida. Quem veio antes focou muito em preparação, só que quem veio depois e focou em preparação só se ferrou, se frustrou e ficou deprimido. O mundo atual remunerará execução. Se a pessoa fica 4 ou 5 anos numa faculdade se preparando para o mundo real, ela já começa muito atrás daqueles adolescentes que pegam um vídeo no YouTube, que são autodidatas e eles começam a aplicar os conhecimentos cedo. Você que não venceu na vida ainda e fica se roendo quando vê tiktokers e youtubers ganhando centenas de milhares por mês, tenha certeza de que você só é quebrado porque estudou demais. Parece contraintuitivo, mas é isso mesmo. Quem estuda demais não tem tempo e nem energia para fazer. Execute cedo. Ponto final. Essa frase citada aqui, ela na verdade é de um influenciador, né, ela coach, né, que ela diz muito sobre o pensamento dessa seção da sociedade. Mas enfim, vamos lá. A gente tem algumas coisas interessantes para falar a respeito dessa ilustre frase. Mas antes disso eu tenho mais um comentário, né, que eu vi nessa postagem, mais um comentário que eu acho interessante trazer aqui também o conteúdo, né, que é: cara, na real a faculdade ficou acessível demais, e isso basicamente virou como se fosse um prolongamento da escola, porque você pode aprender o que qualquer um pode aprender, logo não terá tanto destaque e as chances do enriquecimento através da faculdade ficam cada vez menores. Acredito que quanto mais acessível for algo, menor será as chances de enriquecimento em decorrência disso, já que vira algo meio desvalorizado. E aí entra a questão, né? Será que o fato do ensino ter ficado mais acessível, que é o grande causador desse problema do emprego, do desemprego no caso, né? A gente vai tentar dar uma falada aí sobre essa questão da importância das escolas, faculdade e o ensino como um todo. E eu vou tentar fazer isso, na verdade, com a ajuda de alguns professores da UFSCar, do campus Sorocaba. Então primeiro vamos falar um pouco aqui sobre a faculdade ter ficado supostamente acessível demais. Vamos por partes. Tem algo bem perigoso no meio desse discurso, que é a fala de quem estuda demais se ferra na vida, ou algo do tipo. De fato, o mundo valoriza a execução, mas quando a gente fala desse jeito, parece que na faculdade você só vai ficar sentado estudando. Isso é meio absurdo, na verdade. Na faculdade, você consegue entrar em contato com pessoas que elas já estão na área que você gostaria de trabalhar. Você tem possibilidades de trabalhos lá dentro, projetos de extensão, né, que é o nome, e até uma carreira que já se inicia lá dentro mesmo, estágios e tal. A faculdade ela não se resume a você ficar sentado estudando, como é nas escolas normalmente. Nisso já desvaloriza a comparação embaixo, né? A faculdade ela é completamente diferente de como funciona a escola. Lá, principalmente se você pegar uma boa faculdade, né, uma faculdade federal, você vai ter, ou estadual, né? No caso de algumas, você vai ter tantas oportunidades lá dentro, tanto de atuação já direta, né? Que não é isso que ele fala, tanto de execução,
Então lá dentro você vai ter muitas oportunidades de execução já, e eu acho que isso é uma coisa que não chega muito pro público, né, pras pessoas. Mas sim, lá dentro você não vai ficar só estudando, você vai ter muita coisa que você vai poder fazer já de prática mesmo. Ela vai além disso, não é como se fosse possível fazer muita coisa só com a fundamentação teórica. A faculdade, ela é na verdade um acesso a diferentes tipos de práticas que dificilmente seria possível ter fora dela. Então, tipo, mesmo que seja possível aprender muitas coisas só pela internet, não é tudo. Na verdade, é muito útil frequentar uma faculdade, porque lá, igual eu falei, você tem algumas práticas específicas que seria difícil de você ter acesso fora do ambiente acadêmico, né? De você ter principalmente pessoas assim que não tem condição de comprar um computador, né, essas coisas. Lá você tem acesso a muitas coisas assim que seria difícil o acesso. Então, tipo, um computador bom, pessoas, contatos, são todas coisas que elas agregam. E além disso, dentro de lá você já tem os projetos, igual eu falei, projetos de extensão, iniciação científica, que dependendo da área que você gostaria de trabalhar é muito útil. Então, a faculdade em si, ela engloba muitas práticas, muito contato que você vai estar tendo com a área, que você não teria de fora, entendeu? Então, é muita experiência boa que é adicionada, e é disso, na verdade, que vem a valorização, principalmente, além de ser rigoroso a avaliação lá dentro, é disso que vem a valorização das faculdades boas. Só que, igual eu falei, tendo todos esses projetos, o aluno ele precisa ser igualmente ativo lá dentro. É que a questão é que mesmo um aluno igualmente ativo, se ele tiver só a internet e tiver o auxílio da faculdade, ele vai muito mais longe do que alguém que só tem a internet, de que não tem a faculdade, não tem as experiências que ele pode ter lá, entendeu? O que eu quero dizer com isso é que a faculdade ela não é obsoleta nos tempos modernos, igual os textos que eu falei pra vocês dão a entender. Afinal, ela meio que serve pra facilitar a sua vida empresarial até mesmo. Ela amplia os contatos, ideias de empreendimentos, você conhece outras pessoas que vão trabalhar na área futuramente, conhece novos horizontes, já consegue iniciar uma carreira. Tudo isso faz muita parte, isso ajuda muito no processo financeiro, vamos dizer assim. Sobre o fato de as faculdades terem ficado acessíveis demais, embora o raciocínio pareça lógico, ele não se aplica para as faculdades, né? Porque ele usa a lógica de mercado ali, né? Ficou acessível demais, virou prolongamento da escola, então ficou desvalorizado. De fato, existem alguns problemas com essa suposta acessibilidade levantada no argumento. Dessas faculdades que as pessoas passaram a frequentar, muitas delas são faculdades particulares, de qualidade extremamente duvidosa dos cursos ofertados. Poucas oportunidades práticas dentro da faculdade mesmo, que acabam ficando naquela mesmice da escola de fato. Além das avaliações não muito rigorosas a respeito de estar ali realmente, o aluno estar realmente se apropriando do conhecimento. E com isso, com essa alta taxa de formação de profissionais não devidamente qualificados, é que o mercado acaba ficando saturado. E honestamente, uma formação que é feita desse modo passivo, ela pode acabar não sendo valorizada no mercado de trabalho. Todavia, o problema disso não é a acessibilidade. Antes fosse possível que cada vez mais pessoas pudessem frequentar um ensino superior de qualidade, para elevar a qualidade do país como um todo, aumentar a oferta de empregos, desenvolvimento e tal. Mas o problema não é a acessibilidade, o problema é a falta da qualidade daqueles profissionais que estão sendo formados. E isso não vem da instituição pública, vem da instituição privada que visa somente o lucro. E visando o lucro não necessariamente é formar um profissional extremamente qualificado e etc. É conseguir angariar o maior número de alunos. Então, os alunos que entram na particular normalmente são aqueles que não conseguem ser aprovados no exame de uma pública. E daí nisso, você já vê como funciona a promessa de que o ensino é igual, de que tudo é igual. Na verdade, não exatamente. Existem alguns setores que realmente não tem tanta diferença, mas principalmente na área acadêmica, né, você tem uma grande diferença entre as formações. Agora quero falar um pouco sobre a armadilha estatística que esses argumentos trazem, né? A internet, ela tem uma verdadeira paixão
com as notícias de superação, né, de pessoas que elas não possuíam nenhum tipo de ensino formal e elas foram capazes de se tornarem extremamente ricas e bem-sucedidas no meio empresarial. Essas histórias, elas existem e elas são reais, obviamente, mas elas são apenas exceções. E a exceção da regra não é a regra da exceção. Não é porque uma pessoa conseguiu ter o seu sucesso sem formação acadêmica, é que isso é regra de possibilidade. Pensar que isso vai acontecer com você também é apostar contra a estatística. E bem, eu não faria isso se eu fosse você. Além disso, quem tem ensino superior, né, agora falando de estatística, né, de dados no caso, quem tem um ensino superior tem um salário de cerca de 2 a 3 vezes maior do que quem possui somente o ensino médio. Sendo algo meio superficial dentro do que eu pretendo discutir aqui sobre o que é ensino, o que é realmente importante desses processos de aprendizado, mas isso é algo que você, que valoriza o lado empresarial, financeiro, acima de tudo, você tem que ter em mente também, né? Já que a gente não está falando aqui sobre a importância do ensino, mas sim sobre meio financeiro, empresarial e tal, como se estudar fosse para você ganhar dinheiro só. Então eu tô usando o seu argumento, o dinheiro. Mas agora, partindo aqui porque eu quero falar, vamos pro ponto principal, né, que aqui entra um pensador bastante, um educador na verdade, bastante odiado aqui no Brasil por muita gente. Paulo Freire. Alguém que vai conseguir explicar o perigo dessa mentalidade, né, sobre a educação melhor do que qualquer coach ou influenciador da internet, eu incluso. Pro Freire, a educação ela não é simplesmente encher a sua cabeça com conteúdo. Educação é você aprender a ler o mundo. Quando a educação é reduzida a simplesmente dinheiro, você reduz o ser humano a basicamente duas possibilidades. Ou você vira uma máquina de produzir incessantemente, ou você se torna um fracassado. E eu falei isso com muita mais raiva do que eu deveria. Acho importante pra gente primeiro fazer uma distinção, pois até aqui eu vinha tratando a educação e instituições como escola e faculdade como a mesma coisa. Educação não é uma prova que é feita, não é um diploma e nem algo material. É o processo de você se tornar capaz de viver no mundo. É pensar, falar, conviver, julgar, trabalhar, escolher e se responsabilizar. Já a escola e a faculdade, como foi parcialmente destacado anteriormente, são instituições, são ferramentas sociais para organizar, acelerar e democratizar esse processo. E justamente por isso, mesmo não sendo a mesma coisa, elas não podem ser dissociadas. E agora voltando para o pensamento onde o ser humano é reduzido a produzir ou se tornar um fracassado, esse experimenta uma forma de domesticação moderna. O Freire criticava justamente essa educação que enxerga o aluno como um recipiente, um depósito onde o processo deve ser simplesmente depositar o conhecimento, como se ele fosse uma tábula rasa e você fosse ali fazendo as gravuras. A solução para esse problema da ótica educacional não é acabar com as escolas e colocar todo mundo para replicar essa mesma lógica, só que dessa vez por conta própria no YouTube. Ou seja, eu enxergo o aluno como um algo vazio, onde eu tenho que preencher de conhecimento, e esse é um problema da escola. Mas daí eu cato isso e replico isso no YouTube. Você é um burro, um fracassado, que tem que encher sua mente de conhecimento para poder ser alguma coisa produtiva, né? Porque o conhecimento só serve à lógica da produção, né? O conhecimento só serve para produzir. Então você vai encher sua cabeça de conhecimento no YouTube para poder produzir melhor, e é isso. E foda-se. Não é isso, né? A gente não quer replicar só a mesma lógica, só que dessa vez virtualmente. Não é isso que é educação. A solução é reestruturar as escolas para elas serem escolas de verdade. Escolas que ensinem as matérias e o pensamento crítico, o diálogo, o pensamento e o uso das experiências prévias do aluno para aprimorar o aprendizado. Ou seja, até mesmo na área de exatas, quando eu vou ensinar sobre elétrica, por exemplo, eu utilizar algum conhecimento que o aluno já sabe, né? Por exemplo, guitarra. Guitarra. Muitos jovens gostam de guitarra. Guitarra, rock and roll, uou, muito rebelde. Uau! E daí muitos vão conhecer uma guitarra pelo menos, ou ter visto em filmes e tal. Então eu pego uma guitarra, que é algo que as pessoas provavelmente não sabem como funciona, porque muita gente acha que vai comprar guitarra e já vai tocar aquele som. E daí você ensina em sala como aquilo acontece, como aquele processo, né? O elétrico, como que funciona aquele processo, aquele circuito dentro da guitarra. E isso daí é você puxar algo que o aluno provavelmente já sabe, talvez um músico, e daí ele vai se interessar muito mais sobre aquilo para entender.
né? Ou então, se você é das áreas sociais, de humanas, puxar uma discussão onde os alunos têm que alocar os conhecimentos que eles já têm dentro da sala de aula para discutir num debate. Isso é extremamente interessante do ponto de vista da educação. Então é por isso que a escola não pode ser substituída pelo meio online, entendeu? Porque tem muitas coisas que são o que é educação, o que é ensino, que na prática só podem ser exercidas nesse meio não exatamente presencial, mas meio social, né? Que é a escola, que é a instituição, que é a faculdade. Em suma, o que eu quero dizer com tudo isso é que estudar não é sentar a bunda numa cadeira e você começar a ler os conteúdos até conseguir passar numa prova ou atingir um certo nível de aplicação. O que eu quero dizer é que estudar, né, o que a gente faz numa escola, numa faculdade ou por conta própria, tem que ter sempre a visão de que você tem que se apropriar dos conteúdos para utilizar eles de forma autêntica e crítica, até mesmo fora do ambiente escolar. O que eu falo, por exemplo, da física, o que seria se apropriar do conhecimento é começar a usar aquelas leis de Newton, as leis da termodinâmica, as equações de Maxwell, todos os conceitos físicos que você aprende na escola, por exemplo, para você pensar sobre as coisas à sua volta e entender. Então, por exemplo, eu aprendo em sala sobre as leis de Newton e eu começo a pensar sobre o mundo à minha volta, como elas se aplicam, o que é explicar os fenômenos fisicamente, tentar pelo menos por conta própria. Cara, isso daí é você aprender, entendeu? Isso você consegue fazer por conta própria, né? Mas o papel da escola, da faculdade, no caso dessas práticas, é extremamente importante. E é o que eu quero dizer sobre a educação aqui, que ela é tratada como simplesmente encher sua cabeça de informações para você poder virar um trabalhador melhor, não se aplica. Entendeu? Porque você olha só como é legal. Você vai ser um trabalhador ainda melhor se você tiver essa lógica de entender o que é educação. Você vai se apropriar daqueles conhecimentos sobre o mercado, sobre o dinheiro, sobre o funcionamento dessas coisas. E daí você vai ser um investidor ainda melhor do que os caras que estão ali, do que aquele coach que está na internet falando. Você vai ser de verdade, você vai ser bom de verdade. E é isso que eu quero dizer sobre educação. O ponto que eu quero chegar aqui é que, em relação ao argumento que foi falado, é que a execução, né, igual foi bastante exaltada, a execução sozinha e sem um embasamento teórico e também prático, dado e facilitado pelo ensino formal, ela é só um tiro no escuro. É um discurso de coach para deixar o telespectador emocionado e conseguir mais um comprador pro curso ou livro dele. A síntese saudável disso tudo é aquela em que se segue o processo natural dado por aprender, aplicar, refletir, melhorar e aplicar melhor. Ou seja, primeiro aprender, né? É isso que é importante, a importância da educação, a importância do ensino formal, porque como eu disse, são indissociáveis, né? E agora, para não deixar essa discussão só na base dessa anta que vos fala, eu chamei alguns professores da UFSCar, embora a ideia fosse chamar muito mais, mas eu tive algumas complicações com o PC, tive algumas complicações de tempo, então vamos fazer com o que é possível. E eu chamei alguns professores aqui, ótimos professores, que eles vão falar um pouco, vão responder na verdade uma pergunta que eu fiz para eles, né? Eu perguntei para eles o que significa a educação para você, sendo uma experiência pessoal ou formal propriamente dita. E eu acho que a perspectiva deles ela vai ser muito mais capaz do que eu de trazer alguma reflexão sobre o tema, né, da importância da educação e do ensino formal, do que vão ser muito mais capazes do que as minhas reflexões aqui puramente teóricas de alguém que não pratica o ensino, né? Então, vamos para eles. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Longarese, do Departamento de Física, Química e Matemática da Universidade Federal de São Carlos. Me convidaram aqui para um breve relato ou uma breve definição sobre o que é educação. É impossível, né, em um tempo tão curto, a gente querer falar sobre o que é educação, né? Então eu pensei no seguinte, né, para a gente poder refletir um pouco. A educação ela é um direito social, ela está garantida na nossa Constituição. E isso no nosso Brasil ele perspassa por inúmeros problemas.
E um deles que eu gostaria de trazer aqui hoje, que é para a gente pensar, é o seguinte: quem discute a educação para nós? E quem discute esse direito social hoje é um grupo de políticos, né, que são amparados, né, ideologicamente, né, por empresas de educação. Ou seja, são empresas privadas que nos querem vender um direito social. E essas empresas privadas são quem dita o que é educação boa e o que é educação ruim. Então a gente tem que estar sempre lutando pela educação, né, para acabar com isso. A gente tem que pensar que quem vai discutir a educação são os professores. São os professores que estão diariamente vendo a falta de estrutura dentro das salas de aula, dentro dos prédios em que eles dão aula, o acesso que esses alunos têm à escola. Então há muita coisa a ser discutida e a gente não pode pensar que é normal Fundação Lehman, Grupo Boticário, Natura, Ayrton Senna, não sei que diabo a quatro mais estão discutindo o que eles chamam de reforma educacional. Nós não precisamos de uma reforma, nós precisamos de uma revolução na educação. É por meio de uma revolução que a gente vai conseguir alterar todos esses privilégios. A educação é a única, talvez, genuinamente, a forma de nós termos uma educação no nosso país. Então, defendam a educação com todas as forças que nós pudermos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Pedrão, excelente pergunta sua aí sobre o que significa educação para mim, né, na minha vida. E, bom, eu sou de uma família pobre, cresci numa Coab de Campinas, estado de São Paulo. Meu pai era motorista de caminhão, minha mãe era cozinheira no hospital. Então sempre tive, embora pobre, meu pai e minha mãe tinham feito até o 4º ano primário. Eles deram condições para que eu e meus irmãos fizéssemos faculdade. Então somos 3 irmãos, todo mundo estudou, fez faculdade, conseguiu se formar e estruturar a sua própria família e sair daquela situação em que a gente estava. Então, apesar de meu pai e minha mãe terem pouca educação, eles se esforçaram para que a gente fosse para frente. Bom, eu acho que a educação ela é um motor de mobilidade social, né? Mais do que de enriquecimento, né? Você ficar rico e milionário porque estudou. Não, eu acho que ela é um fator de mobilidade social. Ela permite que você saia de onde você está e enxergue mais para cima e adiante o que você quer e o que você pode fazer. Então, nesse sentido, eu acho que a educação ela fornece um ingrediente para que a gente, que é um motorzinho, uma pecinha, na verdade, da sociedade, e a gente possa fazer com que a sociedade funcione melhor. E a gente acaba tendo acesso à cultura, a outras formas de lazer, que não só jogar futebol na pracinha, esportes diferentes. Então a gente pode dizer eu posso dizer que a cultura faz parte da educação. Nesse sentido, eu diria que a educação ela vai fazer com que a gente deixe de falar besteiras, né? Quanto mais educação e mais acesso à cultura eu tenho, menos eu vou probabilidade de dizer que a Terra é plana, de que as vacinas matam e tem microchip e que vão chipar a gente e coisas do gênero. Eu acho que esse tipo de situação vai ocorrer, mas com menos intensidade do que acontece agora, né? A gente está no mundo agora que, pelo amor de Deus, né? Mas tá bom, acho que é isso. Eu acho que educação é importante sempre, tá? E cultura igual. Tá, então a educação para mim, né? Eu sou de uma família simples, em que, na verdade, eu acho que eu fui a primeira a frequentar uma universidade. E sempre a educação, desde quando eu era pequenininha, né? Meus pais sempre incentivaram, claro, né? Mas eu sei que foi muito difícil também. Sei porque eu passei por isso, enfim, né? Desde o momento que eu fui para a universidade, na verdade, a escolha do que fazer, né, o curso, a decisão do curso, num primeiro momento eu pensava em fazer algo que desse status, né? E no último momento eu resolvi escolher uma profissão que, na verdade, tivesse relacionado mais com o que eu gostava de fazer, o que eu achava que eu gostava de fazer no dia a dia, né? Que era estar com a natureza. Então,
Eu sou engenheira florestal, né? Fui estudar muito longe de casa, 800 quilômetros longe da minha casa, o que pra mim foi divertidíssimo, na verdade não me arrependo em nada. E esse caminho que eu tomei me proporcionou vários outros caminhos. Na verdade, obviamente eu tive desafios ao longo desse tempo, né? Dificuldades, enfim, né? Até chegar no doutorado e ainda ouvir de algumas pessoas, você não vai trabalhar? Você continua estudando? Né? Então, para mim, para minha família, a educação sempre foi muito importante, né? E devido a esse trajeto, esse percurso que eu tive, até agora, né? Eu tive opções, eu pude escolher, né? Então, eu poderia ter escolhido ter me formado e ir para uma empresa privada, ter aberto uma empresa de consultoria, e eu, na verdade, tomei o caminho de continuar na área da educação, né, da engenharia florestal, trabalhando com o que eu gosto, que eu sempre gostei desde pequena, de estar em contato com a natureza. Mas, por outro lado, tem a questão da educação com a sociedade, né? Então, para nós, eu acho que é um dever a gente também transferir o nosso conhecimento para a sociedade, esse engajamento com a sociedade, né? Faz parte da educação, né? Então, eu tive o trajeto de me educar e o trajeto de transferência e conexão com a sociedade. É um ciclo, né? Então, a educação, ela é importante nesse sentido para mim, de proporcionar caminhos, de proporcionar escolhas. Fala galera do canal Ciência com Forner, aqui é o professor Ayrton, da UFSCar Sorocaba, sou um físico e sempre fui um maluco por aprender, conhecer, responder. E eu recebi um convite aí do nosso host, Pedro Henrique, para responder a pergunta: o que a educação representa, significa ou significou para você? Bem, para mim, educação é algo muito profundo e isso tudo começa quando tinha 6 anos. Minha mãe, ao invés de me dar um carrinho, como seria normal, me deu uma coleção de livros do Cachorrinho Samba, de Maria José Dupré, e desde esse instante me tornei um aficionado por leitura, por conhecimento. Aliás, você deve estar vendo essa bagunça que está aqui, são centenas de livros na minha sala, que agora preciso reorganizar em alguns móveis, mas está uma bagunça e tudo bem, deixa rolar. O importante é o conteúdo dentro deles e aquilo que a gente aprende. Cara, existe uma frase clássica que diz que são as perguntas que movem o mundo. E foi isso que me levou a ser um cientista, foi isso que me fez buscar pela física como vida, como forma de vida. Eu gosto de aprender, sei que aprendi algumas coisas, sei que encontrei algumas respostas, sei também que existem muitas e muitas perguntas ainda a responder, mas tudo isso, o primeiro passo para qualquer resposta, começa com o desejo de aprender, com a educação. Bem, para mim, muitas respostas ainda serão respondidas, talvez algumas delas nunca serão respondidas nesse ambiente, mas sei que encontrarei respostas, talvez em um assunto que não cabe nesse momento e nessa pergunta. Mas de verdade, o meu convite a você que participa, que vê, que assiste esse canal vai aprender, vai se dedicar, vai fazer mais do que a média das pessoas, vai buscar respostas e tudo isso, como já disse, começa na educação, beleza? Valeu, que Deus te abençoe e que você se instigue por aprender cada dia mais. Valeu, tchau, tchau. Bem, vocês acabaram de ver os professores falando e esse sou eu falando, né? Então eu vou ter uma conversa franca com vocês sobre o tema. A ideia do vídeo foi falar sobre a educação, falar sobre a importância dela
e usar como base o argumento de alguém que não valoriza a educação exatamente, ou melhor, que valoriza para si próprio, mas se aproveita do mercado para poder propagar contra a educação, porque quanto menos pessoas educadas, melhor para esses cultos e influenciadores, porque mais gente vai ter comprando os cursos dele. E a verdade é que a educação ela é importante para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, mesmo que seja só ser um youtuber, mesmo que seja ser um programador, aliás, para programador ainda mais, né, para você ter educação. Mas para qualquer coisa que você queira fazer da sua vida, a educação ela é extremamente importante para você. Porque a educação, ela, igual eu quis dizer nesse vídeo, ela não é só você ter conhecimento, né? A educação ela é você enriquecer a sua cabeça, né? Justamente é você mudar a sua perspectiva de mundo com base naquilo que você viu, né? Um pouco do que o professor Ayrton fala, né, sobre a sede de conhecimento e como isso foi a força motriz de como a vida dele é hoje em dia, né? Um pouco sobre... Também acho interessante o que o professor Longarese falou sobre... Acho que isso se encaixa exatamente no que eu quis dizer, né? Da educação ela ser revolução, né? Porque a educação é isso, ela é uma mudança em como se enxerga o mundo. E quanto mais pessoas puderem conhecer o mundo de fato, a partir da lente própria dos olhos delas, mais elas vão poder ter capacidade de enxergar as desigualdades, enxergar tudo que tem de problema, né, e julgar a partir de si próprias e depender menos do julgamento de outras pessoas para poder tratar daquele problema, né? Então é isso a função da educação, realmente mudar vidas. A educação ela muda vidas e não é tipo algo só de discurso, é real, né? Ela significa exatamente isso, significa sair da caverna de Platão e enxergar o mundo como ele realmente é e a partir dos seus próprios olhos, sem depender das sombras projetadas na parede. É isso que eu quis dizer com esse vídeo. A maior mensagem é: a educação é extremamente importante em qualquer caso que você vá trabalhar, em qualquer coisa que você vai fazer da sua vida. E esse vídeo em tese é um especial de 1 ano do canal. É um canal que começou como projetos de programação que eu fazia, que querendo ou não a faculdade me cerceou do tempo que eu tinha para fazer essas coisas, mas que eu decidi focar o canal naquilo que eu faço, naquilo que eu gosto, que é ciência. Falando um pouco pra mim, eu tive a grande sorte de ter pais que me incentivaram desde criança com livros sobre ciência, os canais de televisão que tratavam sobre o assunto, e algo que sempre me interessou, espaço e etc, é que eu deixo uma mensagem, justamente por parte do que o professor Ayrton falou, uma mensagem pros pais, não só o professor Ayrton, na verdade, né, todos os professores que falaram aqui no vídeo, professor Sérgio, professora Kelly, professor Longarese, né, sobre como a educação ela mudou a vida deles, ela deu oportunidades, ela foi, principalmente a professora Kelly falou bastante sobre isso, como a educação é importante na vida deles, né? E se você é um pai, uma mãe ou um aluno mesmo que você tá aqui nesse vídeo, cara, eu peço para que você, se você não valoriza a educação, passe a valorizar, né? Estude bastante, leia livros, busque ler sobre aquilo que te interessa, leitura de qualidade, tá? Não vai ler qualquer bosta não, por favor, né? E busque, viva a sua vida tentando saciar a curiosidade daquela criança que ainda tem dentro de você, se tem, entendeu? Se tem, busque a vida, busque direcionar a sua vida para isso, né? E se você é um pai ou uma mãe, busque direcionar a educação do seu filho para que essa criança,
nunca morra, entendeu? Eu acho que isso é o ponto principal do vídeo e eu agradeço pela sua presença aqui até agora. E eu espero te ver nos próximos vídeos, dessa vez vídeos científicos. E obrigado pela sua audiência. Até mais.